Olá, Gil aqui. Chegamos ao quarto dia da criação. É uma questão que vai nos exigir algum amadurecimento de lida, porque, em verdade, a resposta própria já foi vista. Questão 70. A obra de ornamentação do quarto dia. Em seguida, deve-se considerar a obra de ornamentação. Estamos perscrutando a questão do quarto dia antes de localizar a questão própria do primeiro artigo. Em seguida, deve-se considerar a obra de ornamentação, primeiramente de cada um dos dias em particular, depois de todos os 6 dias conjuntamente. Então, aqui no quarto dia, ele vai indicar uma impossibilidade de considerar os 6 dias completamente separados uns dos outros. Depois de todos os 6 dias conjuntamente. Com respeito ao primeiro, deve-se considerar 1. A obra do quarto dia, 2. A obra do quinto dia e 3. A obra do sexto. Então, sobre o quarto dia, a gente precisa necessariamente considerar as obras dos dias sequentes. A respeito do primeiro, são 3 as perguntas. Sobre a produção dos astros luminosos, número 1. 2. Sobre a finalidade da produção deles. 1. Sobre a produção e 2. Sobre a finalidade. E 3. São os astros luminosos animados? Essa é o tipo da pergunta que ganha naturalmente a minha atenção mais do que as outras, né? Se há ânima nos astros. Nos animais tem ânima. E pelo que eu me lembro de eu ter refletido enquanto lia o Ânima do Aristóteles, eu entendi que as plantas são de alguma forma animadas também. Elas não se locomovem horizontalmente, mas têm uma locomoção interna que é própria delas. O espiritismo vai falar em espírito coletivo, e aí tanto faz se é animal ou se é planta, tenha uma individuação um pouco maior, como no caso dos cardumes e tubarões, como eu comentei brevemente, mas a questão do artigo 1 é: deveriam os astros luminosos ser produzidos no quarto dia? Então a gente mais ou menos viu já que os astros luminosos, eles decorrem do primeiro dia. E aí o que basicamente ele vai falar, eu só vou ler um trecho dessa questão e vou passar para a próxima, é que o quarto dia veio para ornamentar o que foi criado no primeiro, o quinto para ornamentar o que foi criado no segundo e o sexto para ornamentar o que foi feito no terceiro, e essa sequência de ornamentação ela só vai acontecer a partir do terceiro dia. O terceiro dia propriamente não é sobre ornamentação, mas sobre distinção entre reunir e fazer congregatione aquarium, congregatione plantarum. Então vou ler só um trechinho aqui dessa resposta e vou passar para o próximo artigo. São 3 as coisas citadas na criação, isto é, o céu, a água e a terra. Essas 3 coisas também foram formadas pela obra de distinção nos 3 dias. No primeiro dia, o céu; no segundo, a distinção das águas; no terceiro, na terra, a distinção entre o mar e a terra árida. Ordem semelhante aconteceu na obra da ornamentação. No primeiro dia, que é o quarto, foram produzidos os astros luminosos para ornamento do céu e que nele se movem. Astros luminosos para ornamento do céu e que nele se movem. No segundo dia, que é o quinto, as aves e os peixes como ornamento intermediário, porque têm movimento no céu e na água, mas são tomados como uma coisa só. No terceiro dia, que é o sexto, foram produzidos os animais que se movem na terra e lhe servem de ornamento. Deve-se, todavia, saber que
Quanto à produção dos astros luminosos, a opinião de Agostinho não dista da opinião dos outros santos padres. Assim, afirma ele que os astros luminosos foram feitos em ato, não só em potência, pois o firmamento não tem o poder de produzir um astro luminoso como a Terra o tem para germinar as plantas. Por isso, a Escritura não diz que o firmamento produza os astros luminosos, como diz que a terra germine a erva verde. Não foi dito ao céu para produzir astros luminosos, porém a terra é dada a ordem para produzir a erva verde. Artigo 2. A causa da produção dos astros luminosos está convenientemente descrita? Olha que situação. A causa da produção. Utro convenienter causa productionis luminarium describatur. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a causa da produção dos astros luminosos não está convenientemente descrita. 1. Com o efeito, disse Jeremias, não temais os sinais dos... Com efeito de... Vou puxar a Bíblia por causa dessa passagem do Jeremias. Com efeito, disse Jeremias, não temais os sinais do céu, temidos pelos povos. Pô, o firmamento é justamente a sua capacidade de observar a criação de Deus, e você está dentro da mente de Deus, segundo o design inteligente. E você tem medo disso? Porque o firmamento te faz vislumbrar a cosmologia do seu próprio ser? Aí disse Jeremias, não temais os sinais dos céus, temidos pelos povos. Logo, os astros luminosos não foram feitos como sinais. A questão é se a produção dos astros luminosos está convenientemente descrita. Além disso, o sinal se opõe à causa. Número 2. Ora, os astros luminosos são a causa daquilo que se passa aqui. São a causa disso, logo não são sinais. Tem 2 momentos na Bíblia que se vai falar em sinais. Peraí. Eu vou ler as 2 passagens, sinais. Lucas 21, 25. Calma aí, o outro é 2 Tessalonicenses 2:9. 21, 25, 2:9, tá. 21, 25. Vou ler um pouquinho antes, tá? É uma passagem de Lucas. No entanto, quando virem Jerusalém cercada por exércitos acampados, então saibam que está próxima a desolação dela. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem no meio dela saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque esses são dias para se executar a justiça, a fim de que se cumpram todas as coisas escritas. Ai das mulheres grávidas e das que amamentam naqueles dias, porque haverá grande aflição nesta terra e ira contra este povo. Eles cairão pelo fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisada pelas nações até se cumprirem os tempos determinados das nações. Aí vem a passagem, que é o 25. Também haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia de nações,
que não saberão o que fazer por causa do rugido do mar e da sua agitação. Pessoas desfalecerão de medo na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada, pois os poderes dos céus serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir numa nuvem, com poder e grande glória. Mas, quando as coisas começarem a ocorrer, ponham-se de pé e levantem a cabeça, porque o seu livramento está se aproximando. Tessalonicenses 2:9, a outra passagem é a seguinte. Vou ler um pouquinho antes. Nós lhes damos instruções, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Afastem-se de todo irmão que ande de modo indisciplinado e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem nos imitar, porque não nos comportamos de modo indisciplinado entre vocês, nem comemos de graça o alimento de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos arduamente e com grande esforço, dia e noite, para não sermos um peso financeiro para nenhum de vocês. Aí vem o 9. Não é que não tenhamos o direito de receber algo, mas queríamos nos apresentar a vocês como um exemplo para imitarem. De fato, quando estávamos com vocês, costumávamos lhes dar essa ordem: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Meu Deus, calma aí, a passagem do sinal. Com sinais e milagres mentirosos, tá certo, 2 Tessalonicenses 2:9. Ah, não, esse é o 3. Desculpe, o 9 é o seguinte, tá no 2 Tessalonicenses também, eu só li o capítulo seguinte. Mas a presença daquele que viola a lei se deve à atuação de Satanás, com toda a obra poderosa, com sinais e milagres mentirosos, e com todo engano injusto para os que estão a caminho da destruição em retribuição por não terem aceitado o amor, a verdade, para que fossem salvos. Então, mas a presença daquele que viola a lei se deve à atuação de Satanás com toda obra poderosa e sinais mentirosos. Então, muitas vezes a gente abre mão de reconhecer os sinais que a gente tá, que pergunta-se, né, questiona-se se a produção foi convenientemente bem descrita, e muitas vezes damos atenção a sinais mentirosos vindo de Satanás. Então, 2, além, o sinal não se opõe à causa. Ora, os astros luminosos são a causa daquilo que se passa aqui. Logo, não são sinais. 3. Ademais, a distinção dos tempos e dos dias começou no primeiro dia. Logo, não foram feitos os astros luminosos tendo em vista as estações, os dias e os anos, isto é, para distingui-los. A distinção dos tempos e dos dias começou no primeiro dia, logo eles não foram feitos para distinguir dia da noite. Não é esse o objetivo dos astros, né? A fim de volver as estações. No 5, ademais, a lua nova não preside a noite. Ora, é provável que a lua tenha sido feita em sua fase de nova. É a partir dela que os homens começam a contar. Porque é só a lua desaparecer do céu que a gente percebe. É isso mesmo. É a partir dela que os homens começam a contar. Logo, a lua não foi feita para presidir a noite. 5. Ademais, a lua nova não preside a noite. Ora, é provável que a lua tenha sido feita em sua fase de nova. É a partir dela que os homens começam a contar. Em sentido contrário,
Ai, que ódio. Em sentido contrário, é suficiente a autoridade da escritura no livro do Gênesis. Respondo São Tomás. Como foi dito acima, uma criatura corporal pode ter sido feita ou por causa. Calma aí. Uma criatura corporal pode ter sido feita ou por causa de seu próprio ato ou por causa de outra criatura, ou por causa do universo inteiro ou da glória de Deus. Eu prefiro, né, se tratando em fixar determinadas causas aristotélicas para descrever determinados fenômenos, eu prefiro essa última opção, por causa da glória de Deus. Mas Moisés, para afastar o povo da idolatria, referiu-se somente à causa pela qual as coisas foram feitas, tendo em vista a utilidade dos homens. Por isso, lê-se no livro do Deuteronômio: não seja que, elevando os olhos ao céu, ao contemplares o sol, a lua e os outros astros, enganado pelo erro, adores e prestes culto a estas coisas criadas pelo Senhor Deus, para servirem a todos os povos. O livro de Gênesis, no princípio, explica tal serviço como tendo 3 finalidades. Só antes de falar aqui da finalidade, aquelas 3 questões do início da obra da ornamentação é sobre a produção dos astros luminosos, sobre a finalidade da produção deles e se os astros luminosos são animados, que é a terceira questão. A primeira é sobre a produção dos astros. A segunda é sobre a finalidade da produção. Em latim, vai ser de productione luminarium. Segundo, de fine. São 2 palavras diferentes. Define, de definir. De é sobre algo. De, tipo, vai falar de. Vamos falar de tal pessoa. Tipo, esse sobre alguma coisa. De, né? É o de que não é o de do genitivo. Mas que é o de do genitivo porque vai adjuntar. Não é um adjunto adnominal? Adnomial, sei lá. Vai adjuntar alguma coisa no nome, né? Sobre aquilo. É se falar sobre aquilo. É isso que a gente vai fazer. Vai adjuntar ideias sobre um determinado nome. Então é define. Está traduzido como uma finalidade. O fine productionis eorum, dos luminarum. Muito bem. Calma aí, deixa eu achar a questão de novo. Que eu tava lendo. O livro do Gênesis, no princípio, explica tal serviço como tendo 3 finalidades. Primeiro, os astros luminosos são úteis aos homens quanto à visão. Ela dirige os homens em suas obras e principalmente porque é útil para conhecer as coisas. Por isso se diz, para que luzam no firmamento e iluminem a terra. Segundo, quanto às variações do tempo, o que desaparece Quanto às variações do tempo com o que desaparece o tédio, se conserva a saúde e se dá origem aos alimentos necessários, o que não aconteceria se sempre fosse verão ou inverno. Daí estar escrito: caminhos de presciência. Daí está escrito, aspas, tendo em vista as estações, os dias e os anos. Terceiro, quanto à oportunidade dos negócios e trabalhos, pois pelos astros celestes luminosos se percebe o tempo das chuvas ou o tempo bom,
adequado aos diversos negócios. Por isso, está escrito, aspas, que sejam em sinal. Ut sint signa, signa, signa. Quanto ao primeiro, o primeiro é com efeito disse Jeremias, não temais os sinais dos céus temido pelos povos. Quanto a deve-se dizer que os astros luminosos servem de sinais para as mudanças dos corpos, mas não para as que dependem do livre-arbítrio. São Tomás. 2. O sinal se opõe à causa. Ora, os astros luminosos são a causa daquilo que se passa aqui. Logo, não são sinais. Deve-se dizer que, pela causa sensível, algumas vezes somos levados a conhecer efeitos ocultos e vice-versa. Deve-se dizer que, pela causa sensível, algumas vezes somos levados a conhecer efeitos ocultos e vice-versa. Por isso, nada impede que uma causa sensível seja sinal. Essa é a onisciência de Deus, agindo conjuntamente com sua onipresença. Por isso, o texto prefere sinais a causas, para afastar a ocasião de idolatria. Dictsinga quan causas. Quanto ao terceiro, o terceiro é: ademais, a distinção dos tempos e dos dias começou no primeiro dia, logo não foram feitos os astros luminosos, tendo em vista as estações, os dias e os anos, isto é, para distingui-los. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, no primeiro dia, foi feita distinção comum do tempo em dia e noite, segundo o movimento diurno, que é comum a todo o céu. O firmamento independe, certo? Se é dia ou se é noite. O céu não é a mesma coisa que o firmamento. Deve-se dizer que no primeiro dia foi feita a distinção comum no tempo em dia e noite, segundo o movimento diurno, que é comum a todo o céu. Pode-se entender isso como começado no primeiro dia, mas as distinções especiais dos dias e dos tempos, enquanto um dia é mais quente que outro, um tempo que outro tempo, um ano que outro ano, são feitas segundo os movimentos especiais das estrelas. Pode-se entender isto como começado. O quarto é: ademais, nenhuma coisa é feita tendo em vista, essa é difícil, requer atenção mesmo. Nenhuma coisa é feita tendo em vista algo pior. Porque o fim é melhor, eu defino. Porque o fim é melhor que as coisas que são para o fim. Nenhuma coisa é feita tendo em vista algo pior. Porque o fim é melhor que as coisas que são para o fim. Quia finis es melior iisque sunt ad finem. Ora, os astros luminosos são melhores do que a Terra. Eu não gosto de ler isso não, mas está escrito. Mas ainda bem que ele vai rebater. Ora, os astros luminosos são melhores que a Terra. Logo, não foram feitos para iluminá-la.
No artigo que eu não li, o anterior, do se os astros luminosos foram produzidos no quarto dia, o AD+, número 3, fala, como as plantas como as plantas estão fixadas na Terra, os astros luminosos o estão no firmamento. Por isso, diz a Escritura, colocou-os no firmamento. Ora, a produção das plantas é descrita como a formação da terra. A produção das plantas é descrita com a formação da terra, na qual estão fixas. Logo também, a produção dos astros luminosos deveria ser afirmada juntamente com a produção do firmamento, no segundo dia. Tão gostoso perceber que isso é falso, né? Simplesmente. E aí ele vai responder: deve-se dizer que, segundo Ptolomeu, os astros luminosos não estão fixos nas esferas, mas têm movimento independente do movimento das esferas. Por isso, Crisóstomo disse que não foi por esse motivo que Deus os colocou no firmamento, para que aí estivessem fixos, mas porque ordenou que aí estivessem, como também colocou o homem no paraíso, para que nele estivesse. Mas, segundo Aristóteles, as estrelas estão fixas em suas órbitas e não se movem a não ser pelo movimento das órbitas, o que diz corresponder à realidade. A ciência hoje ela se propõe, né, a descrever essas órbitas, mas uma ciência decente, né, não coloca na órbita a causa do movimento da estrela. Eu acho que isso é feito a partir do centro gravitacional de cada uma, mas eu não conheço estas contas. Segundo Aristóteles, é porque pra mim falou merda, mas beleza. Segundo Aristóteles, as estrelas estão fixas em suas órbitas e não se movem a não ser pelo movimento das órbitas. Mas aí é isso, né? Ele escreveu em grego, aí o negócio foi para latim, e aí, enfim, né? Sunt in orbibus. Aí, porra, em latim tudo se resolve. Stella fixa sunt in orbibus. Show. Não causalizou o negócio, né? Moisés, porém, condescendendo com a ignorância do povo, escolheu o que parece aos sentidos, como se disse acima. Se outro é o firmamento criado no segundo dia, distinto por natureza daquele em que os astros foram postos, ainda que os sentidos não distinguam o que Moisés escolheu, então a objeção desaparece. De fato, aí tu guia um povo com a nuvenzinha, aí deve ser alucinante. Puta que pariu. Esse foi Moisés, né? Se não foi, organiza o nome. Meu Deus, se outro é o firmamento criado, tá. Nele, no quarto dia foram. Era para falar que a terra tá. Que a planta tá fixa na terra e que os astros estão fixos no firmamento, pero não é bem assim que a banda toca. E aí eu li, fiquei chateada. Mas era um ademais, né? Ele vai responder exatamente isso que ele vai responder, é só para ilustrar aqui. Porque são 4 linhas de resposta, mas assim, o que ele tá falando é muito tenebras, né? Aqui é pura tenebras. Ademais, número 4, nenhuma coisa é feita tendo em vista algo pior, porque o fim é melhor que as coisas que são para o fim. Quia finis est melior, quia finis est melior isque sunt ad finem. Ora, os astros luminosos são melhores do que a Terra, logo não foram feitos para iluminá-la. Deve-se dizer que na iluminação da Terra está entendida a utilidade do homem,
que por sua alma é superior aos corpos dos astros luminosos, mas nada impede que uma criatura mais digna tenha sido feita tendo em vista algo inferior, não considerada em si mesmo, mas enquanto está ordenada para a totalidade do universo. No o céu búdico, né, o céu dos Buda lá, é tipo assim, para eles o Buda tá lá na porta do céu esperando o último entrar para ele mesmo entrar no céu, entendeu? Tipo assim, o Buda iluminou, mas em vez dele ficar no céu suave, não, ele tá lá na porta do céu esperando geral. E aí ele mesmo só entra no céu depois que geral chegar. 5. Ademais, a lua nova não preside a noite. Ora, é provável que a lua tenha sido feita em sua fase de nova. É a partir dela que os homens começam a contar. Logo, a lua não foi feita para presidir a noite. 5. Deve-se dizer que a lua cheia nasce na tarde e morre na manhã, e assim preside a noite. É muito provável que tenha sido feita em lua cheia, como também as ervas foram feitas em sua perfeição, dando sementes, facientes semen, e os animais e os homens, embora o processo natural seja do imperfeito para o perfeito é anterior ao imperfeito, de modo absoluto. Não obstante, Agostinho não afirmou isso, porque disse não ser conveniente que Deus tenha feito as coisas imperfeitas para depois fazê-las perfeitas. Comentando tudo, né? A gente vai precisar junto, né, ter um pouco de maturidade para lidar com os escritos da Santa Hildegarda. Ela não era como se pode estudar, como era de costume dos romanos, né, lidar com as vestais nos templos sacerdotais. As mulheres realmente precisavam manter-se virgem para lidar com o fogo sagrado que mantinha os templos. A Santa Hildegarda ela fez voto de castidade, assim como São Bernardo de Claraval, e fez voto de pobreza, assim como São Bernardo de Claraval. Não, acho que a Santa Hildegarda não fez voto de pobreza, acho que só o São Bernardo de Claraval fez voto, mas enfim, né? São pessoas incorruptíveis que vivenciaram a vida ali com Deus. Foi um pouco diferente, assim, do tipo de vivência do Santo Agostinho, o Agostinho se converteu no final da vida. Por isso também lhe presto muita atenção às suas opiniões filosóficas, né? O Santo Tomás de Aquino, né, teve uma vivência um pouco mais diferente, porque pelo que eu compreendi, o São Tomás de Aquino, assim, a produção dele individual era bastante intensa. A Santa Edgarda, ela trocou cartas com São Bernardo de Claraval e aí só com 40 anos, ela começou a ter visão com 3 anos de idade, levaram ela para o mosteiro, eram vários filhos, aí teve educação católica, aí com 16 ela resolveu ficar, aí tipo, fazer abadesa, vai querer um mosteiro feminino, né, toda uma questão ali, curava os outros. Então, assim, essa paz de espírito interior que muitas vezes que a gente confunde, né, a gente humano. Nossa, isso é tesão, isso é vontade de estudar, é vontade de comer, entendeu? É vontade de tomar uma cervejinha, entendeu? Que farnizinho, né? A pessoa tá com farnizinho. Que é essa deslocalização interior, quando a nossa alma não se sente completamente à vontade dentro do veículo.
Isso geralmente acontece porque a manutenção do livre-arbítrio não está sendo feita de forma correta. E aí, nesse momento, você ter a astrologia como uma bengala para se apoiar, né? Para você dizer que os astros não estavam a seu favor, fica difícil. Tem uma uma nota de rodapé ali que estava dizendo que não tinha diferenciação na palavra entre astrólogo e astrônomo. Então, esse estudo, essa observação era feita de forma integral, né, enquanto se estudava os astros, né, os astros luminosos. Então eu vou trazer aqui um pedaço são dois trechos do Obras Divinas da Hildegarda, tá em inglês, tá? Porque a gente fica meio abobalhado mesmo com a natureza da criação. E nesse momento a gente tem que estar seguro que é só um maravilhamento com a criação de Deus. Eu particularmente acho que o inglês cai bem para o tom da Santa Hildegarda. Ela falando sobre a criação. The leaping fountain is clearly the purity of the living God. His radiance is reflected in it, and in that splendor, God embraces in his great love all things whose reflection appeared in the leaping fountain before he ordered them to come forth in their own shape. And in me, love, all things are reflected in my splendor, reveals the design of things, just as the reflection indicates their form. In their humility, who is my helper? Creation has come forth at God's command, and in that same humility, God has inclined himself towards me to lift up again in that blessedness in the withered leaves that have fallen, and through whom whom he can do all that he will, for the fashioned them out of the earth, and from the earth he freed them after the fall. Próximo trecho. The word sounded and brought all creatures into being. In this way, the word and God are one. The word, not the world. In this way, the word and God are one. As the word sounded, he called to himself all of creation which has been predestined and established in eternity. His resonance awakened everything to life, just as God has indicated within humanity. God secretly speaks the word within his heart before God emits the word. This in the word which still remains within God even though it is sent forth. Thus, whatever is uttered, thus whatever is uttered by the word remains in the word. Now, when the word of God sounded, this word appeared in every creature, and his sound was life in every creature. Eu gostaria de ter ouvido a Santa Hildegarda falando alguma coisa.
Com certeza. Ela escreveu algumas sinfonias e todas elas são voltadas para de alguma forma fazer com que a nossa alma se sinta um pouco mais à vontade nesse veículo divino, né, que é o nosso corpo. Então, a medicina dela é muito prática, né, em termos de colocar a pessoa em contato com viríditas, mas ela só é assimilada a partir do momento que a gente se entende como fazendo parte da gente próprio. Então, o São Tomás ele vai falar de uma forma bastante diferente do que vai proferir as verdades sobre a criação. A Santa Hildegarda, até porque eu entendi que ela lidava mais com gente assim, tipo assim, povo, away, tipo, gente, a mostragem da realidade, do que o São Tomás de Aquino. Né? O São Tomás de Aquino conversava com seus pares, né? E a Santa Hildegarda mesmo, ela teve muitas enfermidades, foi curada e então partiu para curar os outros. Então, ainda estou trazendo devagarinho os conceitos dela,